apresentar para vocês. Essa é a Liz, figurinha premiada de todos os meus vídeos. Então, agora estamos gravando a correção das abelhas de FAQ. Deixa eu aqui. Então, vamos começar? A D11, a gente vê a partezinha lá inicial, né, de teoria dos conjuntos, um pouquinho de análise combinatória. Então, questão número 1, na Faculdade de Letras de uma universidade, os alunos que ingressaram no início deste ano podiam cursar francês, italiano ou espanhol, entre outras possibilidades. Então, F é o conjunto de alunos que escolheram francês, I, os que escolheram italiano, e E, os que escolheram espanhol. U é o conjunto de todos os alunos que ingressaram este ano na faculdade. Determine os seguintes conjuntos de alunos que ingressaram este ano na faculdade de letras em função de U, F, I e E. Então, utilizando os símbolos lá das operações de conjuntos, né, que a gente vê. Então, a primeira pergunta é o conjunto dos alunos que não escolheram nenhuma dessas línguas. Bom, então, aí, basicamente, é a noção de complemento que está presente nessa questão, né? Então, de todos os alunos que ingressaram, a gente vai retirar aqueles que escolheram alguma das línguas, né? Ou bem escolheram francês, ou bem escolheram italiano. Italiano, né? Italiano. Ou bem escolheram espanhol. Certo? Então, por esse motivo, essa questão pode ser respondida utilizando a diferença de conjuntos, né? Então, basicamente, a gente considera o conjunto universo, que é o conjunto de todos os alunos que ingressaram, menos a união dos outros conjuntos, F, I e E, né? Porque essa união, ela representa os alunos que escolheram francês, ou italiano, ou espanhol. Beleza? Escolher uma dessas línguas, se a pessoa escolheu uma dessas línguas, a gente já não quer contabilizar. Ela pode ter escolhido, inclusive, mais, né? Beleza? A gente pode denotar isso daqui, né? Utilizando a barrinha, o complemento, né? De F união I união E. Ou ainda, utilizar De Morgan, né? E pegar que o complemento da união é a interseção dos complementos. Ok? Belezinha? Ficou alguma dúvida? Beleza, então eu vou seguir, tá? No item A2, as professoras querem saber o conjunto dos alunos que optaram por francês, mas não por italiano. Então, o cara já tem que ter optado por francês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar no conjunto lá de quem faz francês. Desse conjunto que faz francês, eu tenho que tirar aqueles que fazem italiano. Então, eu vou utilizar novamente a noção de diferença de conjuntos, né? Então, dentre todos os que fazem francês, que é o conjunto F, eu vou retirar os alunos que fazem italiano. Ok? Beleza? Sim, a aula está sendo gravada. Então, a resposta aqui é F menos I. O que é a diferença, né? A diferença entre dois conjuntos, A menos B, é tudo que está em A, mas não está em B. Ok? Então, se eles forem disjuntos, vai dar o próprio conjunto A. Ou seja, se eles não tiverem elementos em comum. Certo? Então, aqui nesse caso, a gente está tirando dos alunos que fazem francês aqueles que também fazem italiano. Tranquilo? Beleza? O item, qualquer dúvida, é só interromper aí, pode pôr no chat ou habilitar o microfone, tá bom? O conjunto A3, o item A3 é o seguinte: querem saber o conjunto dos alunos que escolheram fazer francês junto com apenas uma das outras duas opções. Então, tem que fazer francês e tem que ter escolhido também ou bem italiano ou bem espanhol. Não pode escolher os dois ao mesmo tempo. Sempre que vocês virem isso
Ah, só uma das duas opções. Diferença simétrica. Não tem erro, tá bom? Porque o que é a diferença simétrica? É o que está na união, mas não está na interseção. Então tem que fazer italiano ou tem que fazer espanhol, mas não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Ok? Então não pode estar na interseção. Diferença simétrica, união menos interseção. Diferença simétrica, união menos interseção. Ok? Beleza? Então sempre que cair alguma coisa assim, vai fazer tal coisa junto com somente uma entre essas duas opções. Opa, diferença simétrica. Tá? Então, francês, vai fazer francês e, a interseção indica um E, né? Vai fazer, ao mesmo tempo que faz francês, vai fazer uma dessas duas aqui. A diferença simétrica é isso. O cara faz uma ou outra, mas não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Tranquilão? Vou seguir então. Show. Bom, agora as professoras passaram umas quantidades, né? Então a gente não poderia fazer o A3 colocando poderia, tá? Você vai traduzir essa diferença simétrica. Pode sim. Ok? Item B. Então agora são alguns números, algumas cardinalidades aí, né? Que elas passam para os conjuntos. Então, ó, a gente tem alguns números aqui importantes. Quem não faz, né, nenhuma dessas línguas são 500 alunos, 100 escolheram francês, 80 italiano, 50 espanhol. Aí tem as interseções, né, questão clássica. Francês e espanhol, 15, italiano e espanhol, 20, francês e italiano, 30. Ninguém, né, optou pelas três simultaneamente. Então, aquela interseçãozinha dos três conjuntos vai estar vazia. Tem 0 cara lá. Bom, aí a gente quer saber, no item B1, o número total de alunos que ingressaram no início desse ano. Bom, basicamente, né, a gente pode pensar em utilizar o princípio da inclusão e exclusão. A gente tem os alunos que não escolheram nenhuma das três línguas, que são 500, né? E a esse número de alunos aí, a gente vai somar a quantidade de alunos que escolheram pelo menos uma dessas três línguas, tá bom? Ou seja, a gente vai pegar 500 e somar a quantidade de alunos da união desses três conjuntos. Por isso que a gente vai utilizar o princípio da inclusão e exclusão, tá? Bom, o que diz o princípio da inclusão e exclusão de três conjuntos? A cardinalidade, né, da união dos três é o quê? São a soma das cardinalidades individuais menos as cardinalidades 2 a 2, ou seja, das interseções 2 a 2, mais a cardinalidade da interseção 2, 3, que nesse caso é 0, ok? Beleza? Então, para a gente seguir agora na questão, basta a gente saber as quantidades que a gente tem em cada um desses conjuntos aqui. Bom, individualmente a gente sabe, né? E também 2 a 2 é descrito no problema. Então, basicamente, se tornou um problema de substituir os valores que estavam no enunciado. Né? A gente sabe que NF é 100, NI 80 e NE 50. E também, ó, fala aqui, quem optou por francês e espanhol foram 15 alunos, então F interseção E, né, tem cardinalidade de 15, F interseção I são 30 e I interseção E são 20. E a gente sabe que a cardinalidade dos... Não existe ninguém que tenha optado pelos três, né? Então, basicamente, é só a gente fazer essa conta aqui, ó, que dá 165 alunos, e somar os 500. Então, foram 665 alunos que ingressaram esse ano na faculdade. Ok? Beleza? Tranquilo? O princípio da inclusão e exclusão tá ok? Sempre vai acontecer essa alternância, né? Você começa 1 a 1, depois 2 a 2, depois 3 a 3, se aumentar o número de conjuntos, 4 a 4, sempre alternando mais e menos aí. Tá bom? Bom, item B2. O número de alunos que optaram por francês, mas não por italiano.
Então, basicamente, isso é a diferença, né? F menos I. Observem que a cardinalidade da diferença não é necessariamente a diferença das cardinalidades, beleza? Porque, inclusive, esses conjuntos podem ser disjuntos. Imagina que eu pego o conjunto de quem optou por francês e no conjunto de quem optou por italiano não tem ninguém que optou por francês. Se eu pegar e subtrair da cardinalidade de F a cardinalidade de I, eu estou passando um resultado que não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Beleza? Porque não tem ninguém em I que tenha escolhido também o francês. Certo? Então, cardinalidade e diferença não é a diferença das cardinalidades. Tá? A gente tem que pegar... Sumiu aqui meu gabarito, peraí. Para vocês ainda está aparecendo, mas para mim some. A gente tem que pegar e tirar do F, né, da cardinalidade do F, aqueles caras que pertencem tanto a I quanto a F. Ou seja, tem que tirar a interseção. Observem que se essa interseção for vazia, como eu estava falando, ou seja, os conjuntos forem disjuntos, vai dar a cardinalidade do F inteiro. Entendeu? Belezinha? Bom, a gente sabe que a cardinalidade do F foram 100 alunos que optaram por francês, né? E tem 30 alunos que estão na interseção de francês com italiano. Então, no total, 70 alunos cursam francês, mas não cursam italiano. Belezinha? Bom, se vocês observarem, né, a gente também poderia resolver, né, essas questões aí utilizando o diagrama de Venn aqui, que também está logo abaixo no gabarito. Eu vou usar fortemente esse diagrama agora no item B3, tá? Bom, para visualizar exatamente o conjunto que eu estou procurando a cardinalidade. Para ajudar, eu representei os conjuntos em desenho. Aí não deu para fazer olhando o desenho. Isso, o diagrama de Venn, tá? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Aqui no caso do F menos I, né, a gente pega tudo que tem no conjunto F menos o que tem no conjunto I. Então, basicamente, a gente tiraria essa interseção aqui e ficaria com esse restante aqui, certo? 70 alunos. Agora, para o item B3, elas perguntam o seguinte: os alunos que escolheram italiano junto com só uma das outras duas opções. Então, é o lance da diferença simétrica, né? Então, vamos lá. Italiano, então a gente está considerando esse conjuntinho aqui, interseção com a diferença simétrica entre F e E. Falei para vocês sobre a diferença simétrica. Que diferença simétrica? É o que está na união desses dois conjuntos, mas não está na interseção. Ou seja, são os caras que ou bem estão em F, ou bem estão em I. Ok? Ou bem estão em F, ou bem estão em E. Nesse caso aqui. Então, vamos olhar aqui, ó, para a união de F com E. Vocês estão vendo o meu cursor? Conseguem ver meu cursor? Beleza? Então, essa é a união F com E. Mas a diferença simétrica exclui a interseção desses dois caras. Bom, a interseção aqui desses dois caras é 15, né? Opa, não deu para eu grifar aqui. É 15, né? Porque a gente não tem ninguém aqui, ó, na interseção dos três, né? Então, é 15. Bom, agora, então eu sei que eu estou considerando, então, esse pedaço aqui de F, certo? E esse pedaço aqui de E. Agora eu vou pegar esses dois pedaços aí, esses dois conjuntinhos, e vou ver a interseção deles com o I, né? Que é exatamente o que a gente está procurando. Bom, a interseção desse pedaço aqui com o I é essa aqui, né? É a interseção de E e I. E a interseção desse pedaço aqui com o I é esse pedacinho aqui.
a videoaula vai ficar disponível no YouTube, lá no meu canal, tá bom? Então, pode deixar que eu aviso lá na plataforma, tá? Então, observem que o que a gente está buscando nada mais é do que esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. E a gente quer saber essa cardinalidade. Então, basta somar esses dois aqui. Então, a gente sabe que são 50 alunos. Tranquilo? Todo mundo conseguiu visualizar? Bom, bora para a indução, então? Então, a gente quer mostrar, utilizando o princípio da indução matemática, que é aquele princípio que são basicamente 3 passinhos, né? Base da indução, hipótese da indução e passo da indução. A gente quer mostrar que essa afirmação aí, que essa proposição n ao quadrado menos 7n mais 12 é maior ou igual a zero para todo n natural maior ou igual a 3. Então, a gente quer mostrar que isso é sempre verdade, utilizando a indução matemática. Observem o seguinte, o que é o princípio da indução, né? O princípio da indução basicamente, como eu falei, são esses 3 passos, mas o que significa na prática esses 3 passos? Eu gosto sempre de fazer a analogia do princípio da indução com o dominó, com aquele caminho de dominós, né? Se a gente monta o caminho direitinho, com o espaçamento certinho entre as peças, né? Entre as pedras lá do dominó, quando a gente derruba a primeira pedra, a gente consegue sucessivamente derrubar todas as outras pedras do dominó. Imagina que a gente está num dominó infinito, certo? E a gente tem uma proposição para demonstrar nesse conjunto aí infinito que a gente tem. Aí, a gente prova que essa proposição, ela é verdadeira para o primeiro cara que está nesse conjunto. Isso é derrubar a primeira pedrinha. Depois, no passo indutivo, a gente mostra que se a gente consegue derrubar a 40ª pedrinha do dominó, a gente consegue derrubar a pedrinha K mais 1. Ou seja, toda vez que eu derrubo uma pedrinha que está antes, eu derrubo a próxima. Se a gente consegue mostrar que isso é verdade, a gente consegue mostrar que a gente derruba o dominó inteiro. Por isso que indução funciona. Então, a gente quer mostrar por indução que n ao quadrado menos 7n mais 12 é maior ou igual a zero para n maior ou igual a 3. Primeira coisa que as professoras sempre pedem é para vocês explicitarem a proposição que vocês estão querendo demonstrar. Então, é legal lá escrever, seja Pn, 2 pontos. Ok? Aqui para todo n maior do que 3, n pertencente aos naturais. Então, aqui eu estou explicitando a proposição que eu quero demonstrar. Então, a gente começa pela base da indução. A base da indução nada mais é do que você provar que você consegue derrubar a primeira pedra do dominó. Ou seja, quem é a primeira pedra do dominó? É quando o meu n aqui vale 3. Isso vai de questão para questão, tá bom? Então, tem que olhar sempre aí por onde está começando. Em geral, em FAQ, números naturais, a gente considera todos os números maiores ou iguais a 1. O zero, nessa disciplina de FAQ, não é considerado como número natural. Tá bom? Então, bora lá. Então, a gente quer mostrar que quando n igual a 3, essa proposição é verdadeira. Para mostrar isso, basta a gente substituir, né, desse lado esquerdo aqui, o n por 3. Substituindo o n por 3, quem é P3? Vamos lá. Vai dar 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12. Então, aqui a gente tem 9, 21 mais 12. 9 mais 12 dá 21. 21 menos 21, isso aqui é igual a zero. Portanto, a gente tem a base da indução verdadeira, certo? O número que a gente obteve, o resultado que a gente obteve nessa expressão, quando n igual a 3, é zero, que é maior ou igual a zero. Tranquilo? Então, a base é verdadeira. Na hipótese de indução, a gente não prova nada. A gente simplesmente supõe
que a proposição é verdadeira para algum K natural, maior ou igual a 3. Certo? Beleza? Para qualquer K maior ou igual a 3, a gente vai supor que essa proposição é verdadeira. Com essa carta na manga, é que a gente vai mostrar que a gente consegue derrubar a próxima pedrinha. Olha, supondo que eu consiga derrubar a K-ésima pedra, será que eu consigo derrubar a pedra K mais 1? É isso que a gente faz no passo indutivo. Na hipótese de indução, então, a gente só supõe que PK, e aí, normalmente, a minha dica é sempre escrever tanto a hipótese como o passo indutivo, você escreveu o que você vai demonstrar, porque facilita a visualização. Então, quem é PK? É quando o meu N é igual a K, beleza? Então, eu estou supondo que é verdadeira para K natural maior ou igual a 3. Com essa carta na manga, eu quero mostrar que eu consigo derrubar a próxima pedrinha, ok? Então, a gente vai para PK mais 1. PK mais 1 é a proposição quando o N vale K mais 1. Nada mais é do que a gente substitui, né, o N por K mais 1. Então, muito cuidado. Nessa hora, os parênteses são muito importantes. Isso daqui é o que a gente quer mostrar, tá? Então, é sempre bom aqui antes, ó, o passo indutivo é vamos mostrar. Esse é o último momento em que vocês vão escrever o que vocês querem demonstrar. A partir daí, vocês vão esquecer, seja lá a igualdade, seja lá o maior ou igual, seja lá o que for que tiver aqui, o sinal que tiver aqui, vocês vão esquecer. Vocês vão desenvolver um lado para chegar no outro. Nunca desenvolver os dois ao mesmo tempo. Nunca escrever os dois, mesmo sem desenvolver os dois ao mesmo tempo. Ok. Então, esse foi o último momento que vocês escreveram aqui, utilizando o sinal, para dizer o que vocês estão querendo mostrar. A partir daí, vocês vão pegar um lado e chegar no outro, ok? E como? Usando a hipótese de indução. Prova por indução, tem que usar a hipótese de indução. Se você não usar a hipótese de indução, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo uma prova por indução, ok? Então, ó, tem que ter em vista aqui, ó, a nossa hipótese de indução. Ela vai ter que aparecer aqui em algum momento para a gente poder substituir, tá? Então, bora lá. A gente vai pegar o lado esquerdo, desenvolver e chegar no lado e provar, né, que o lado esquerdo é alguma coisa maior ou igual a 0. Para isso, a gente vai utilizar a nossa hipótese de indução. Então, vamos lá. Aqui eu vou desenvolver esse quadrado aqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 7K mais 1, mais 7, perdão, fazendo a distributiva ali. 7K, desculpa, errei tudo, errei o sinal, errei tudo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Menos 7K menos 7, mais 12. Certo? Tranquilo? Aí, olha só. Temos aqui K ao quadrado, temos aqui menos 7K e temos aqui o mais 12. Então, vou juntar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é exatamente a nossa hipótese de indução. Não posso esquecer aqui dos outros termos. Aqui, ó, já vou fazer a continha. A gente tem menos 7 mais 1, então a gente fica com menos 6. Ok? Tranquilo? Isso aqui, pela hipótese de indução, é maior ou igual a 0. Ora, se esse pedacinho é maior ou igual a 0, isso daqui é maior ou igual a 2K menos 6. Tranquilo? Ok? Agora, o K é maior ou igual a 3, certo? Para o K maior ou igual a 3, para o K valendo pelo menos 3, vocês concordam que 2K menos 6 é sempre maior ou igual a 0? Quando o K é 3, aqui vai dar
6 menos 6 que dá 0. Quando K é 4, vai dar 2, certo? 4 vezes 2, 8, menos 6, 2. Então, para qualquer valor de K superior ou igual a 3, isso daqui vai dar maior ou igual a 0. Portanto, a gente acabou de demonstrar, por indução matemática, que isso tudo aqui é maior ou igual a 0. E daí a gente conclui que a nossa proposição, a nossa PN, ela é verdadeira para todo N natural maior ou igual a 3. Seguinte, utilizar princípio aditivo, multiplicativo para determinar a quantidade de números de 4 dígitos maiores que 3.500. Bom, aí no gabarito, a gente fez o seguinte, a gente dividiu o cálculo em 2 casos, tá? Os números maiores que 3.500. Desculpem. No item A, a gente pede que todos os dígitos sejam diferentes, tá? Então, a gente dividiu em 2 casos. O primeiro, números que começam por 3, são maiores que 3.500, começando por 3. Aqui a gente fez uma análise de casos maior, mas poderia também fazer mais direto, mas eu vou explicar do jeito que a gente fez aqui. Fez pequenininho, né? Então, vamos lá. Se a gente fixar, né, os algarismos 3, 5, 0 na primeira, segunda e terceira posições, a gente só precisa saber a quantidade de algarismos que podem ocupar a última posição, a posição das unidades, certo? Bom, como são dígitos, algarismos distintos, né? A gente, das 10 possibilidades que a gente tem que tirar essas 3 que já foram usadas. Portanto, restando 7 opções. Bom, agora, se a gente só fixar o 3 e o 5 na primeira, né? Para o próximo dígito, a gente não vai considerar nem o 0, nem o 3, nem o 5, certo? Por quê? Porque o 0 já foi analisado no caso anterior. A gente tem que analisar casos, né, onde não tem a repetição, né? Os algarismos que a gente está gerando têm que ser distintos. Então, observe o seguinte, para a casa das dezenas, a gente tem as 10 opções naturais, né? Só que a gente não pode usar os mesmos algarismos que já foram usados. Então, a gente tem 7 opções. Ok? Agora, para as unidades, a gente não pode usar nenhum dos 3 que já foram utilizados até agora. Então, a gente tem 10 e a gente não pode usar 3, então a gente tem 7 opções. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter 7 ao quadrado, que são 7... Peraí, filha. São 7 opções para a casa das dezenas e 7 opções para a casa das unidades. Então, 7 ao quadrado, 49 números, tá bom? Agora, eu vou tirar o 5 da segunda posição. Vou deixar só o 3 na primeira posição fixo, tá bom? E na segunda casa, eu tenho que assegurar que eu vou ter alguém maior do que 5. Então, a gente poderia ter, já que na primeira casa é o 3, né, que é menor do que 5, para a segunda casa a gente teria o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então, a gente tem 4 opções. Ok? Para as outras casas, bom, é só a gente retirar os que a gente já utilizou. Tranquilo? Então, para as dezenas, a gente tira 2 dos 10 que a gente tem no total, tiramos 2, então sobram 8. E para as unidades, 7. Tá bom? Aí, utilizando o princípio multiplicativo, a gente tem 4 vezes 8 vezes 7, que são 224 números distintos. Tranquilo? Concordam comigo que a gente descreveu, né, todos os números que começam com 3 e que, de 4, né, dígitos, que são maiores do que 3.500, com algarismos distintos? Só que falta a gente somar esses casos, né? Esses casos, como a gente tomou bastante cuidado para não contabilizar, né, um mesmo algarismo dentro de 2 casos distintos, a gente sabe que eles se excluem mutuamente. Então, utilizando o princípio aditivo, basta a gente somar, né, esses valores que a gente obteve, ó, 7 opções aqui, 49 aqui e 224 aqui, certo? Então, dá 280 números de 4 dígitos
maiores do que 3.500, que começam por 3 e que não possuem dígitos repetidos. Ok? Belezinha? Só que ainda não acabou, né? O cara pode não começar por 3. Então, aí, a gente poderia ter para a primeira opção o 4, 5, 6, o 7, o 8 ou o 9. Certo? Então, a gente tem 6 opções para a primeira posição. Para as centenas, dezenas e unidades, a gente vai ter, ó, para as centenas, a gente só não pode utilizar o que a gente usou anteriormente. Então, a gente tem 9 opções. Para as dezenas, 8, porque a gente não pode utilizar os 2 que a gente acabou de usar. E para as unidades, 7. Pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter 3.024 números de 4 dígitos maiores do que 3.500, que não começam por 3, ou seja, que começam de 4 em diante. Ok? Beleza? Bom, são 2 casos que se excluem mutuamente novamente, né? Ou bem o número começa por 3, ou bem ele não começa por 3. Então, utilizando o princípio aditivo novamente, a gente tem os 280 casos aqui primeiros e os 3.024 aqui que a gente acabou de calcular, totalizando 3.304 números, ok? Maiores do que 3.500, com dígitos, com algarismos distintos. Belezinha? Bom, no item B, a gente não pode ter os dígitos 4, 6 ou 7. Só que agora, a gente não tem mais a restrição dos algarismos terem que ser distintos, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa. Então, eu fiz basicamente aqui, o mesmo que a gente acabou de fazer, fixei 350. Aí, observa que, para o dígito das unidades, a gente pode ter qualquer algarismo maior ou igual a 1, mas não pode ter agora o 4, o 6 ou o 7. Beleza? Só que a gente não tem mais o lance dos algarismos distintos. Então, a gente pode repetir o 3, o 5, ok? Belezinha? A gente pode repetir. Tranquilo? A gente só não pode colocar o 0 de novo, porque aí não vai dar 3, vai dar 3.500 exatamente. Então, tem que ser pelo menos 1. Beleza? Então, a gente pode usar o 1, o 2, o 3, aí o 4 não pode, o 5 a gente pode, o 6 não pode, o 7 não pode, o 8 e o 9. Então, a gente tem 6 opções. Beleza? Aí, agora, a gente vai deixar o 0 de lado, vai fixar o 3 e o 5. E aí, na terceira opção, na casa lá das dezenas, a gente vai assegurar que a gente não vai ter o 0, porque senão a gente está contando novamente o mesmo caso, os mesmos casos que a gente contou anteriormente. Então, a gente não pode ter o 0, nem o 4, nem o 6, nem o 7. Então, das 10 opções que a gente tem que tirar essas 4. Então, a gente tem 6 opções. E para as unidades? Para as unidades, eu tenho que excluir o 4, o 6, o 7. O 0 voltou para a parada, beleza? Então, eu tenho 7 opções. Pelo princípio multiplicativo, a gente tem 7 vezes 6, 42. Números que começam por 3, 5. Agora, a gente vai fixar o 3 na primeira posição. Vai ter que assegurar, né, que na segunda opção a gente tem um algarismo maior do que 5. Mas aí a gente não pode usar nem o 6, nem o 7. Então, só sobram o 8 e o 9, 2 opções. Para as dezenas e unidades, a gente tem 7 opções, porque a gente só precisa excluir o 4, o 6 e o 7. Então, pelo princípio multiplicativo, 7 vezes 7 vezes 2, 98 números distintos. Aí, novamente, mesmo procedimento que a gente fez no item anterior. Esses itens, né, esses casos, eles se excluem mutuamente. Então, a gente usa o princípio aditivo e soma, certo? Esses casos. E a gente obtém 146 números de 4 algarismos
maiores que 3.500, mas que não possuem nem o 4, nem o 6, nem o 7. E aí, para finalizar, a gente acaba com os números que não começam com o 3. Então, em tese, né, do 4 em diante. Mas nessa questão a gente também não pode nem o 4, nem o 6, nem o 7. Então, só poderia o 5, o 8 e o 9, certo? 3 opções. Tranquilo? Aí, para as centenas, dezenas e unidades, basta que a gente retire os algarismos que são proibidos, o 4, o 6 e o 7. Então, a gente tem 3 vezes 7 ao cubo, que dá 1.029 números. Novamente, princípio aditivo, né? Porque ou bem o número começa por 3, ou bem ele não começa por 3. Então, a gente tem 146 mais 1.029, que são 1.175 números com 4 dígitos, sem o 4, 6 ou 7. O zero só volta a ser usado nas unidades quando nas dezenas eu tiro o zero da história. Beleza? Eu sei que vai ser alguém maior do que zero. Então, já vai ser 3.501, por exemplo. 3.510, por exemplo. Eu já mudei o algarismo das dezenas. Beleza, Lázaro? Eu só volto a considerar o zero nas unidades quando eu asseguro que na terceira posiçãozinha aí, né, da esquerda para a direita, a gente tem alguém maior já do que o zero. Se é maior do que o zero, tem 3, 5 e alguém maior do que o zero. Então, nas unidades, se eu colocar qualquer algarismo ali, eu já tenho certeza que vai ser 3.000, por exemplo, se for o 2, 3.520, já é maior do que 3.500. Então, por isso é que o zero volta a ser considerado. AD12 agora. Item 1. A gente tem um grupo de 15 alunos, 3 deles têm a mesma altura. E eles vão se posicionar em 3 filas com 5 estudantes cada uma. Tá? Aí elas querem saber quantas configurações, né, a gente vai ter se os caras que têm a altura que têm a mesma altura, tem que ficar em filas diferentes. Então, a gente tem 3 filas e tem 3 caras com a mesma altura. Então, cada cara vai ficar em uma fila. Vocês concordam que se eu coloco A, B, C, vai dar uma foto diferente do que se eu colocar B, A, C, por exemplo? A ordem que eu posiciono esses caras, né, que são seres diferentes, mas com a mesma altura, a ordem que eu posiciono esses caras, a fila, né, que eu escolho para cada um deles, vai fazer diferença na foto, né? Se eu mudar a ordem deles, a foto vai ser diferente. Beleza? Então, por isso é que eu já começo logo de cara permutando esses 3 caras. Ok? 3 fatorial. Permutação é só uma mudança de posicionamento. Permutação não envolve escolha. Você tem 10 caras, você quer saber quantas filas você vai conseguir, quantas filas distintas você vai conseguir. Basta você permutar. Vai ser 10 fatorial. Beleza? Permutação não envolve escolha. Combinação e arranjo são escolhas onde ou bem a ordem não importa ou bem a ordem importa. E aí você vai usar de acordo na sua questão. Aqui no caso a gente tem 3 caras de mesma altura. Cada um tem que ficar numa fila. Então eu posso ter a permutação desses 3, alterando, né, a configuração da foto. Então por isso 3 fatorial formas de posicionar os caras, né, cada um em uma fila. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai escolher os outros participantes, né, de cada fila. Cada fila tem 5 estudantes. Eu já posicionei 1. Então, eu preciso escolher 4 dentre os estudantes que sobraram. Então, vamos lá. Estou lá na primeira fila. Eu tinha 15, posicionei 3. Então, sobram 12 alunos, né? Desses 12 alunos, eu quero escolher 4. Belezinha? Então, para escolher esses 4 alunos, eu vou fazer combinação de 12, 4 a 4. Beleza? Não estou preocupada com a ordem. Uma vez que eu escolhi esses caras,
Agora eu sei que para a primeira fila eu tenho 5 caras escolhidos. E aí eu vou permutar esses 5 caras entre si. Porque a posição deles na fila vai trocar a foto. Beleza? Então são 5 fatorial formas. Agora eu vou passar para a fila 2. Na fila 2 eu só escolhi um cara, né? Eu tinha 15 alunos, posicionei 3. Então ficaram 12. Depois desses 12 eu escolhi mais 4. Então sobram 8 caras agora. Desses 8 caras, desses 8 alunos, né? Eu quero escolher 4 para a segunda fila. Então eu tenho combinação de 8, 4 a 4. Tudo bem? Escolhi os 4. Então, agora, para a segunda fila, eu já tenho os 5 participantes. O que eu vou fazer? Considerar agora a ordem deles. Então, eu vou permutar esses 5 aí na segunda fila. De novo, permutação de 5, que é 5 fatorial. Ok? O que restam? Restam 4 estudantes para a última fila. Então, 4 estudantes para 4 posições. Eles já ficam determinados, né? Aí agora é só a gente se preocupar com a ordenação deles na fila. De novo, permutação de 5, que é 5 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar tudo isso que a gente falou. 3 fatorial, combinação de 12, 4 a 4, 5 fatorial. Combinação de 8, 4 a 4, 5 fatorial. E, por fim, o 5 fatorial da última fila. Belezinha? Fazendo as continhas, simplificando, dá isso. Vocês não precisam desenvolver achar exatamente o valor desses fatoriais, tá? Só tentem simplificar, assim, o máximo que vocês puderem. Beleza? Ficou alguma dúvida? Item B. Além dessa restrição, né, dos caras com a mesma altura ficarem em filas diferentes, agora a gente quer que as alturas em cada fila sejam de forma decrescente, né? Os caras sejam posicionados, os estudantes sejam posicionados em ordem decrescente de alturas. Bom, vamos pensar o seguinte. A gente tem 3 caras que têm a mesma altura. Esses 3 caras já foram posicionados, certo? Quando a gente considera lá o 3 fatorial. Os outros caras têm todos alturas distintas, vocês concordam? Se eu só tinha 3 caras de mesma altura e eu já posicionei, todo mundo que sobra tem altura distinta. Ok? Beleza? Se todo mundo tem alturas distintas, quando eu escolho 5 caras lá para a primeira fila, vocês concordam que só existe uma forma de posicionar esses caras de ordem decrescente das alturas, na ordem decrescente das alturas? Eu tenho 5 caras, cada um tem uma altura. Eu vou colocar o maior deles na primeira, o segundo maior na segunda, o terceiro maior na terceira, e assim sucessivamente até a gente chegar na 5ª posição, até chegar no mais baixo. Só tem um jeito de posicionar, porque todas as alturas são distintas. Então, basicamente, nessa questão, o lance é você escolher quem vai participar das filas. Uma vez que você já posicionou os 3 caras de mesma altura nas 3 filas diferentes, né? Resta agora você escolher os caras que vão compor a primeira, a segunda e a terceira fila. Por quê? Porque escolhidos só tem um jeito de colocar esses caras lá. Beleza? Pelo fato deles terem alturas distintas. Então, foi isso que a gente fez aqui. Colocamos os 3 estudantes, né, de alturas iguais, cada um em uma fila. Depois a gente escolhe, dentre os 12 que sobram, 4 para ocuparem a primeira fila. Depois, dos 8 que sobram, 4 para ocupar a segunda fila. E sobram 4, e esses 4 vão ocupar a terceira fila. Beleza? Não preciso pensar em ordem, porque só existe uma forma de posicionar esses caras agora nas filas, por causa da restrição de ordem decrescente das alturas. Então, pelo princípio multiplicativo, basta multiplicar, né, esses 3 valores que a gente achou aqui. 3 fatorial, combinação de 12, 4 a 4 e combinação de 8, 4 a 4. Então, a gente quer números maiores do que esse,
utilizando somente esses caras aí, ó. Observem o seguinte, a gente tem, ó, algarismos iguais. A gente tem 3 números 6 aqui, 2 números 8 e 3 números 9. Então, a gente tem que tomar cuidado com as repetições, tá? Bom, a gente quer número maior do que esse. Então, ou bem ele vai começar por 6, ou bem ele vai começar por 8, ou bem ele vai começar por 9. Todo mundo concorda com isso? Tranquilo? Nota o seguinte, se ele começar por 6, como aqui na nossa lista, né, de números que a gente pode utilizar, a gente não tem 0, qualquer escolha que a gente fizer já vai ser um cara maior do que esse aí. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem essas 3 opções aqui, ó, para a primeira posição. Pode ser tanto o 6, quanto o 8, quanto o 9. Tá bom? Então, vamos supor que a gente escolheu o 6 para a primeira posição. É o 6. Como eu já falei para vocês, usando qualquer combinação aqui desses caras, né, qualquer permutação desses caras, a gente vai obter um número maior do que esse aqui. Por quê? Porque a gente não tem 0 na história, tá? O único jeito de ser igual seria se a gente só tivesse, se a gente tivesse essa quantidade aí de 9 zeros aí possível de utilizar. E a gente não tem. Então, qualquer permutação que a gente fizer desses caras aí vai dar um número maior. Só que pode ser uma permutação simples? Não pode. Por que que não pode ser uma permutação simples? Porque a gente tem, ó, na nossa lista de números possíveis, a gente tem caras que se repetem. E quando a gente considera uma permutação simples normalzona, a gente considera que os nossos elementos são distintos. Ou seja, tem como eu distinguir esse 6 aqui desse 6? Não tem. Mas se eu fizer uma permutação simples para aí, a permutação vai distinguir. O resultado que vai sair vai ser distinguindo esse 6 aqui desse 6. Beleza? Então, ele vai considerar números iguais como números distintos. E isso não pode acontecer. Então, qual vai ser o artifício que a gente vai utilizar? Permutação com repetição. Ok? Então, com o 6 lá, né, posicionado aqui na primeira posição, a gente precisa de 9 algarismos aqui. Observem que a gente tem, ó, supondo que a gente pegou esse 6 aqui, né? Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente o que a gente precisa, né? Lembra do que eu falei que permutação não é escolha? É só a gente permutar esses caras. Só que tem que ter cuidado com as repetições. Então, eu tenho 9 caras para permutar, sendo que o 6 eu usei 1 na primeira posição. Então, sobram 2 caras que eu estou considerando nessa história. Então, tá aqui, ó. 2 caras. O 8 são 2 e o 9 são 3 que sobram. Então, eu tenho permutação com repetição de 9, 1, 2, 2, 3. Ok? Dá esse número aqui. 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Se eu escolher o número 9 para a primeira posição, vai acontecer a mesma coisa, porque, olha, o 6 e o 9 eles estão em mesma quantidade, né? Eu tenho 3 6 e 3 9s. Então, eu vou colocar um 9 lá na primeira posição, vou ter que permutar os outros 9 algarismos que sobraram. Desses 9 algarismos, eu falei certo? Já não sei, eu confundo algarismo com algoritmo. Aí eu misturei os dois, saiu algarismo. Desses 9 algarismos, a gente tem 3 6, 2 8 e 2 9. Vai dar o mesmo resultado, né, que a gente obteve aqui, considerando o 6 na primeira posição. Beleza? Por fim, a gente considera que na primeira posição, a gente tem o 8. Beleza? Se a gente tem o 8, vão sobrar 3 6, 1 8 e 3 9. Então, a gente vai ter permutação de 9, 1, 1, 3, 1, 3. Ok? A gente tem
ou bem o número começa por 6, ou bem o número começa por 8, ou bem o número começa por 9. Então, esses três casos se excluem mutuamente, portanto, a gente usa o princípio aditivo. Tranquilo? Belezinha? Aqui, ó, eu simplifiquei, ó, esse 2 aqui com o 2 aqui de baixo, tá? Do 2 fatorial. Por isso que ficou 9 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, mais a segunda parcela que tá repetida. Tá intacta. Tranquilo? A gente pode seguir para o item 3. Nesse item aí, questão clássica também, né? Questão de combinação com repetição. Quando a gente tem esse tipo de equação, né? A gente busca o número de soluções inteiras e não negativas para essa equação. Esse número ele é determinado por uma combinação com repetição. Só que essa combinação com repetição, ela vai te dar um número de soluções inteiras e não negativas, ou seja, maiores ou iguais a zero. Para isso funcionar, todas as suas variáveis têm que ser o quê? Não negativas, maiores ou iguais a zero. Quando a gente tem variáveis aqui que não são maiores ou iguais a zero, a gente precisa reescrever essa equação aqui em função de variáveis maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque a maneira que a gente sabe resolver retorna um número de soluções inteiras e não negativas para variáveis maiores ou iguais a zero. Tá? Então, eu preciso dar o meu jeito de reescrever essa equação aqui, utilizando somente variáveis maiores ou iguais a zero, sem alterar essa igualdade aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? A gente sempre vai reescrever as variáveis que não são maiores ou iguais a zero. Por exemplo, o x1 é maior ou igual a 3. Então, o que eu faço com o x1? Eu escrevo que o x1 é uma variável A1 mais 3. Notem o seguinte, para o x1 valer 3, quanto é que tem que valer o A1? Para o x1 valer 3, o A1 tem que valer 0. Beleza? Então, para o primeiro valor que o x1 pode assumir, o primeiro valor que o A1 assume é o 0. Quando o x1 valer 4, o A1 tem que valer 1. Então, todo mundo concorda que eu consigo escrever equivalentemente a variável x1 utilizando o A1 e a variável A1 é maior ou igual a 0? Certo? O pontapé inicial do x1 é 3. Para o x1 valer 3, o A1 tem que valer 0. Então, o pontapé inicial do A1 é o 0. Tranquilo? Da mesma forma, ó, como o x2 é maior ou igual a 5, como é que eu reescrevo o x2? O x2 é o A2 mais 5. Nota o seguinte, o x2 só vai valer 5 quando o A2 for 0. Então, o A2 começa no 0. O A2 é maior ou igual a 0. A mesma coisa acontece com o x3, ó, que era maior ou igual a 7. Então, como é que eu reescrevo o x3? O x3 é o A3 mais 7. Quando o A3 vale 0, o x3 vale 7. Quando o A3 vale 1, o x3 vale 8. Beleza? Quanto mais você incrementa o A, maior vai ficando o valor do x. O x vai crescendo. Tranquilo? Então, o x3 começava no 7, eu consegui reescrever em função de uma variável que começa no 0. E aí, eu vou reescrever, então, essa minha equação aqui, utilizando essa reescrita aqui. Então, eu vou substituir o x1 por A1 mais 3. O x2 por A2 mais 5. O x3 por A3 mais 7. E o x4? Bom, o x4, ó, ele era maior ou igual a 0, então eu não preciso fazer nada com ele. Ok? Beleza? A primeira pergunta das professoras pergunta quais valores de R
a gente consegue, né, determinar soluções inteiras e não negativas para o problema. Então, é o seguinte, a gente reescreveu, né, a equação utilizando essa reescrita aqui das variáveis. Vamos passar a parte numérica, né, toda para a direita. Então, a gente agrupou aqui A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais X4 é igual a R menos 15. Esse número aqui, para que a gente tenha soluções não negativas, inteiras e não negativas, tem que ser pelo menos 0, não pode ser negativo. Então, a gente sabe que o R tem que ser maior ou igual a 15. Aí, a segunda pergunta que elas fazem é para a gente resolver agora quando o R for 50. Bom, quando o R for 50, é só a gente substituir, né, o R por 50. Então, a gente vai ter a seguinte equação, ó, A1 mais A2 mais A3 mais X4 igual a 35. Bom, aí é direto, né? Como todas essas variáveis aqui são inteiras e não negativas, é só a gente aplicar combinação com repetição. Combinação com repetição dessas 4 variáveis, de modo que essas combinações vão dar 35. Então, combinação com repetição de 4, 35. Ok? Bom, aí é só a gente usar a formulinha. 35 mais 4 vai dar 39, menos 1, 38, 35. Essa é a maneira de transformar, né, combinação com repetição para combinação normal, combinação tradicional. E aí é só calcular. Observem que aqui eu simplifiquei também, ó. 38 fatorial é 38 vezes 37 vezes 36 vezes 35 fatorial. Então, eu corto esse 35 fatorial que vai aparecer no numerador com o 35 fatorial do denominador. E vai sobrar lá no numerador 38 vezes 37 vezes 36. Só que aí eu simplifiquei novamente. Peguei esse 36 e simplifiquei com 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. Então, por isso que apareceu esse 6 aqui. Poderia deixar sem simplificar? Poderia, tá? Mas o ideal é sempre simplificar o máximo possível. Um beijo para vocês, bom final de semana, boa AP para vocês e até a próxima. Vou parar de...